Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Bom, vamos lá, vamos conversar aqui. Infelizmente, eu tenho recebido alguns pacientes trazendo queixas da seguinte forma: olha, desde que eu fiz o tratamento ortodôntico, minha respiração piorou muito. Desde que eu fiz um tratamento ortodôntico, eu passei a ter dores nas costas, distúrbios, dores articulares na articulação da boca. Eu passei a ter problema de queimação e refluxo. Enfim, bastante queixas associadas à questão da saúde, né? Pessoas que dizem que contam para os outros e todo mundo acha que tá ficando louca, né? Aí eu falo assim, mas isso não tem nada a ver. Não tem nada a ver a boca com a digestão, ou a boca com a coluna, a boca com a respiração. E se este for o seu caso, saiba que você não está sozinho. Há mais ou menos, eu acredito que é de 10 a 15 anos atrás, eu não tenho a data exata de cabeça, mas de 10 a 15 anos atrás, aconteceu comigo o seguinte. Eu estava analisando a arcada de um paciente meu e eu achei que ela estava muito estreita. E eu falei, mas por que a arcada desse paciente está estreita? E o que acontece? Na época, eu estava usando os aparelhos fixos para fazer o processo de correção dos dentes como complemento. E aí, dentro desse contexto, eu descobri que o que eu havia recuperado no espaço da arcada do paciente tinha sido prejudicado com o uso do aparelho fixo. Eu falei, mas como isso é possível? Daí eu fui procurar entender, fui procurar estudar, fui procurar buscar. O que eu descobri na época? Eu descobri que o aparelho fixo, ele tinha o mesmo tamanho de arco para todas as pessoas. Ou seja, sabe aquele fiozinho que passa nos dentes? Era o mesmo tamanho, igual para todo mundo. Aí eu falei, será que é isso? Aí eu fui pesquisar, porque a gente não se atenta, né? Não presta atenção. Você vai fazendo, vai trabalhando, vai usando, mas não presta atenção. Daí, quando eu fui realmente pesquisar, era isso. Fui conversar com outros fornecedores, né? Fornecedores americanos, chineses, japoneses, e era tudo igual, mesmo padrão. Uma variação, às vezes, de 1 ou 2 milímetros de uma pessoa para outra. Mas qual que era o problema? As pessoas não tinham uma diferença de 1 a 2 milímetros. Tem dentes que é um bem maior que o outro. Daí o próximo passo foi tentar descobrir se aquele era um padrão, se era o mesmo tamanho para todo mundo. Hoje, só para você saber, tem PMG. Mas quando nós descobrimos isso, aí nós fomos tentar descobrir para que tipo de pessoa serve, né? Esse tamanho dá certo para quem? Daí nós descobrimos que o tamanho do arco ortodôntico serve para pessoas de até 1,5 m, aproximadamente isso, né? Com dentes pequenos. Se o perfil da pessoa não se enquadrar nisso, por exemplo, se for uma pessoa de 1,5 m ou menor, que tiver dentes do tamanho médio, não serve o aparelho fixo. Se a pessoa tiver 1,70 m, não serve o aparelho fixo. E não serve por quê? Porque isso gera um estreitamento do arco dentário. E foi o que aconteceu com o meu paciente. Eu tive que corrigir de novo. Eu tive que recorrigir a arcada, né? E na época aconteceu com vários dos meus pacientes. E aí eu comecei a usar recursos para fazer a recorreção da arcada dentária para devolver o espaço que a arcada precisava. Se você já me acompanha, sabe que a arcada deve dar espaço para a língua, estimular glândulas salivares, dar estrutura para o equilíbrio esquelético e postural e assim por diante. Se você não sabe, recomendo que você dê uma olhadinha nas outras postagens que a gente fez, nos vídeos, nas entrevistas que a gente já fez para você entender mais. E o que acontece então? Lá nessa época, nós começamos a divulgar, falar, explicar, e talvez por isso as pessoas cheguem para a gente hoje trazendo esse tipo de queixa. Puxa, depois que eu usei o aparelho aconteceu isso, depois que eu usei o aparelho aconteceu aquilo. E aí nós fomos vendo estatísticas de outros colegas. Num dos cursos que a gente faz, né, de vez em tempo, tá aqui e ali, um especialista, um bucomaxilo,
concluiu que, nos estudos dele, ele concluiu que 70% dos pacientes usuários de aparelho fixo desenvolvem distúrbios articulares, da articulação da boca. Aí você fala, meu Deus, 70% é muita coisa. E se a gente pega uma amostragem de quais são os pacientes que se enquadram dentro dessa estatística, nós vamos ver que boa parte desses 70% são pacientes que não têm uma arcada com dentes pequenos e não têm uma estatura pequena, né? Fogem daquela estrutura. E aí começa a encaixar os pontos, porque fica muito próximo uma estatística da outra. Ainda hoje eu recebi uma paciente que ela falou comigo por telefone na Rádio Vibe Mundial há 23 anos atrás. E ela ligou dizendo o seguinte: doutor, eu extraí 8 dentes da minha boca. Que problemas eu posso ter? 23 anos atrás. E eu expliquei no programa de rádio quais os problemas que ela viria desenvolver. Ela esteve aqui hoje e adivinha? Os problemas que eu havia explicado que ela iria desenvolver, ela está com todos eles acontecendo ao mesmo tempo. Então, se ela tivesse vindo na época, a gente poderia ter intervido, porque na época ela não tinha sintomas. Ela contou que na época ela achava que eu estava falando bobagem. Mas depois que caiu a ficha para ela, e que todos os sintomas que eu falei ocorreram. Ainda eu brinquei, eu falei, não estou rogando praga, não quero prejudicar ninguém ou falar, mas é que a gente estuda e vê esse quadro sendo acontecendo e ocorrendo, sendo tratado dessa forma há muito tempo. E a gente já sabe das consequências, porque infelizmente não foi 1, nem 2, nem 3, nem 4, nem 10, nem 20 pacientes que vieram com essa característica. Foram centenas e milhares, né, de pacientes que chegaram com uma arcada que não eram compatíveis com a necessidade que eles tinham. Então, por que nós estamos aqui? Porque eu quero contribuir com você que é paciente, com você que é dentista, com você que é médico. Eu quero contribuir para que a gente não prejudique mais as pessoas. Bom, eu posso ajudar de pronto para você que é paciente, para você que quer cuidar da sua saúde, né? Quer investir em você. E me coloco à disposição para a comunidade médica e odontológica para a gente discutir, pesquisar, aprofundar nestes entendimentos e da relação que existe entre a boca, o sistema respiratório, o equilíbrio bioquímico digestivo, o equilíbrio esquelético postural, o emocional e muito mais, né? Então a gente tem hoje na odontologia biológica integrativa um dente causando problemas amplos na saúde. É parte do que a gente faz aqui, né? Então eu me coloco à disposição para que a gente possa desenvolver trabalhos, métodos, meios para ajudar as pessoas. Você, se quiser, o que é o mais rápido que a gente pode ajudar, pode entrar em contato com a gente vai ter o maior prazer em ajudar você a encontrar o caminho para você reequilibrar sua saúde. Tá bom? Grande abraço, até o próximo vídeo.